Bom, pessoal, muito bom dia. Nós vamos iniciar os trabalhos, então, desta sala 37, né? Sala Floresta Fernandes, do subgrupo 5. Subgrupo 5 vai discutir as implicações do coronavírus, ou Covid-19, né? E outros riscos nos processos de globalização. Questões sobre a saúde e formas de vida, impactos geopolíticos e as implicações sociais e econômicas. Nós temos, então, dois trabalhos a serem apresentados. O primeiro, pandemia e os impactos na saúde mental, a relação dos casos de suicídio e tentativas de suicídio na cidade média de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, diante da estratégia de isolamento social para a prevenção contra a Covid-19. Os autores Marco André Cadoná e Carlos Stavisky Júnior. E o segundo trabalho, a gestão dos serviços de saúde em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, diante dos impactos da epidemia do Covid-19. Estratégias e repercussões no território municipal. Autores, Carlos Stavisky Júnior, Rogério Leandro Lima da Silveira, Helena de Moura Voit e Carolina Rezende Facim. Nós temos 15 minutos para a apresentação de cada trabalho, mas como são só dois trabalhos, a gente pode estender um pouquinho, né? Então, fica a critério, claro, de quem for apresentar, mas a gente pode aí marcar 20 minutos, que dá tempo de fazer as apresentações e a gente seguir para o debate, ok? Então, o primeiro trabalho, me parece que é o Carlos que vai apresentar. Carlos, com a palavra, fique à vontade, você tem 20 minutos, então. Então tá, bom dia, obrigado, professor Luiz. Acabou que vai ser eu que vou apresentar os dois trabalhos, então a gente vai ter um tempo aí para conversar. Talvez a gente possa apresentar esse e tirar as dúvidas e depois apresentar o outro, mas fica a critério aí da organização, tá? Antes de começar, eu quero agradecer mesmo a oportunidade aí do evento da gente apresentar esses resultados, né? Os dois trabalhos, eles vêm de um projeto que a gente está desenvolvendo aqui em Santa Cruz do Sul desde o início de abril, aí, desde que começou a pandemia aqui na nossa região. A gente vem trazendo dados, levantando informações para tentar entender como essa pandemia está sendo aqui no território. Então, o primeiro trabalho, então, vai ser pandemia e saúde mental, os impactos sobre os casos de suicídio e tentativas de suicídio aqui em Santa Cruz do Sul, diante das estratégias de isolamento social para a prevenção contra o Covid-19, tá? Esse trabalho, ele também ele tem uma parte teórica que está presente na minha dissertação. Eu estou mestrando no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da Unif e sou orientado pelo professor Marco André Cadoná, que assina esse trabalho junto comigo. Eu vou pedir desculpas, às vezes vai aparecer um som de caminhão aqui do lado, mas eu não tenho controle quanto a isso. Tá? Esse trabalho, o que ele faz? A gente traz uma análise sobre os dados epidemiológicos do suicídio no estado do Rio Grande do Sul e no município de Santa Cruz do Sul durante a pandemia. Então, a gente analisa os primeiros 6 meses, de abril até setembro, para tentar entender se está tendo aumento, diminuição, se tem alguma relação imediata da pandemia com os casos de suicídio, né? E também a gente faz uma discussão sobre os riscos que esse contexto histórico que a gente está vivendo traz para essa problemática, né? A gente parte de uma compreensão de que o suicídio ele é um fenômeno social, ele é um fenômeno que mantém relação com as condições materiais da vida humana, né? Com as relações políticas, com as relações de renda e trabalho da população. Então, partimos já desse pressuposto de que a crise sanitária, somada à crise econômica e política causada pela pandemia, tende a se configurar como um fator de risco. E a nossa análise, nossas abordagens, elas acabam sendo alicerçadas por essa compreensão que, claro, ela é baseada numa fundamentação teórica que eu já venho trazendo dentro da minha dissertação, né? Então, metodologicamente, ele é um estudo empírico, utiliza dados estatísticos, né, para fundamentar a discussão,
mas o cerne de trabalho ele tem essas três questões principais, que primeiramente é a problemática do suicídio no território. Então a gente faz uma observação sobre esse fenômeno nos últimos 20 anos, isso mais para deixar fixado de que realmente a problemática do suicídio é uma temática importante para esse território de Santa Cruz do Sul. A gente está falando aí de um município que registra há mais de 20 anos as maiores taxas de suicídio do Brasil, né? Dentro de uma região, a região do Vale do Rio Pardo, que mantém também o mesmo status, né? Uma região a região com mais casos de suicídio no estado do Rio Grande do Sul, e o estado do Rio Grande do Sul sendo historicamente o estado com maiores casos de suicídio do país. Então, a gente está falando de um fenômeno muito presente no território e que a gente traz no artigo essa contextualização, né? A segunda discussão central é as políticas de prevenção ao suicídio no contexto da pandemia. A gente se baseia num indicativo da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, que alerta para o risco de aumento de suicídios nas Américas. E também uma cartilha da Fiocruz, que também destaca algumas consequências do isolamento social na saúde mental da população, tendo o suicídio como um dos riscos que pode ser tanto no período de pandemia quanto após, né? E a terceira discussão é a necessidade de investimento público em políticas de prevenção ao suicídio no território, que é uma discussão não só para o momento, mas especialmente para o pós-pandemia. Tá? Esse gráfico aqui, ele sintetiza um pouco da discussão que a gente faz no início sobre a problemática do suicídio em Santa Cruz do Sul, que ele demonstra como o suicídio aqui no nosso território ele se configura como uma das principais causas de morte, né? Esse gráfico ele traz 3 períodos históricos, um que vai de 96 a 2002, um que vai de 2003 a 2010 e um que vai de 2011 a 2018. Esse recorte foi feito considerando a qualidade dos dados, né? Tanto um pouco porque 2019 e 2020 os dados ainda são um pouco crus, tanto que na plataforma oficial do Ministério da Saúde a gente não tem acesso aos dados de 2019, a gente teve que acessar em outras plataformas, e também fazendo um recorte dos sistemas de informação. Então, o primeiro período, o primeiro gráfico, é um período onde as mortes por suicídio elas não eram registradas da forma muito concreta, não existia critérios muito adequados para esse registro. Mas mesmo assim, já nesse período, não tendo os registros de todas as mortes por suicídio, já era uma das 5 principais causas de morte. Já no segundo período, o suicídio, que são as lesões autoprovocadas, aqui demonstradas, né, já se coloca como a terceira principal causa de morte, e no último período, agora, atualmente, o suicídio chegou a superar as lesões por acidentes de transporte, né, aqui no nosso território. Então, realmente, é hoje a segunda causa de morte externa, né, no município e na região. Então, sem dúvida, somente isso já justifica, né, a importância de se pensar em prevenção do suicídio no território, mas isso são dados para a gente só ter clareza de o que é esse fenômeno que a gente está falando. Esse segundo gráfico aqui, ele mostra uma representação mais temporal, né? Apresenta cada um dos períodos dos anos, e o que acho interessante destacar, a linha de baixo aqui, a mais amarela, ela é a taxa de suicídio do Brasil. Vejam que a gente tem uma média aí crescente, mas pouco estável se a gente for comparar o período histórico, né? Mais de 20 anos. Então, se manteve razoavelmente estável, assim como a taxa do Rio Grande do Sul, que é essa mais em cinza aqui. Mas já dá para notar somente nesse gráfico que a taxa de suicídio do Rio Grande do Sul é praticamente o dobro da taxa nacional, né? Mas o que se destaca, sem dúvida nenhuma, são as taxas de mortalidade por suicídio no Vale do Rio Pardo, que é a linha laranja, e aqui no município de Santa Cruz do Sul, que é a linha azul. A gente vê picos muito altos, a gente vê taxas
constantemente superiores à média estadual, e também uma similaridade com os picos, né? Como o Santa Cruz do Sul é o município mais populoso da região, a única cidade média, né, com aproximadamente 130 mil habitantes, quando os picos de suicídio aumentam no município, acabam influenciando na taxa regional também. Então, isso aqui é para comprovar que o suicídio acontece com muita frequência aqui no nosso território. É um problema público, é um problema de saúde pública aqui, e que já vem sendo investigado por diferentes áreas de conhecimento. Então, só para frisar assim, que essa primeira parte do artigo trabalha, né, é que, de fato, a prevalência do suicídio aqui no Rio Grande do Sul coloca a prevenção como uma necessidade dentro do debate público e dentro das estratégias de Estado, né? A gente também entende que os reflexos da pandemia, como a perda de emprego, de renda, a próprias situações de saúde da população, as incertezas com o futuro, tudo isso se coloca como fatores de risco, fatores que podem agravar a saúde mental da população, né? E isso é acompanhado e é confirmado, né, pelas principais instituições que analisam, que estudam o suicídio no país e no mundo. E uma delas, que a gente enfatiza nesse trabalho, é o isolamento social. O isolamento social, ele tem uma influência muito grande na nossa saúde mental. Acho que todos nós acabamos, em alguma medida, sentindo esses efeitos, né? Eu, professor e nossos familiares, a gente percebe que a mudança nas rotinas causada pela quarentena e pelas medidas de isolamento social, elas influenciaram no nosso bem-estar, nas nossas próprias perspectivas e relações sociais, né? E as relações sociais, o convívio, ele é entendido pela ciência como um fator de proteção aos suicidas. Então, quando o isolamento social é ampliado, quando as pessoas se comunicam menos, acabam que a gente perde esse elo de proteção, né, que sempre foi utilizado para a prevenção ao suicídio. Então, tendo essas conclusões, a gente instiga que os governos, o Estado, ele deve incluir a prevenção ao suicídio dentro das políticas de prevenção à pandemia. A prevenção ao suicídio deve ser incluída, assim como outras medidas, né, de ampliação de leitos de UTI, ampliação das equipes de saúde. Da mesma forma, a prevenção ao suicídio deve também estar dentro das agendas de políticas públicas dos governos, né? E aqui é só para já frisar o que eu acabei de comentar, né, sobre essa piora nas condições de vida, de trabalho, de renda das famílias, e como isso pode afetar especialmente as populações mais pobres, tá? Aqui é apenas um relato da Organização Pan-Americana de Saúde, e ela destaca numa cartilha publicada em junho deste ano, que neste ano, mais do que nunca, é fundamental que trabalhemos juntos para prevenir o suicídio, já prevendo um aumento das taxas de mortalidade na América Latina. E eu vou deixar esses dois gráficos aqui para explicar o seguinte, né? A gente teve essa conclusão aí de que existe um risco de aumento das taxas de suicídio no estado e no município, porém a gente não confirmou esse aumento durante esse período, né? Esses são os dados mais atuais. A gente teve o cuidado de fazer uma análise por meses. Então, esses dois gráficos eles representam de janeiro a setembro as taxas de suicídio no estado e as taxas de suicídio e as taxas de tentativa de suicídio, que são dois elementos da nossa análise, né? Na taxa de suicídio, pelo menos no Rio Grande do Sul, a gente percebe que não teve um aumento significativo. Ela mantém uma média que já vem de mais anos, né? Na verdade, ela é
exatamente idêntica ao número de 2018, por exemplo. Ano passado a gente teve um aumento grande dos casos de suicídio no estado, superou aí as 1.000 mortes, e esse ano, apesar de ter uma baixa em comparação ao ano passado, ele se mantém mais ou menos uma média em comparativo aos anos anteriores. Já as tentativas de suicídio diminuíram significativamente. Porém, a gente tem que considerar uma questão, né? As tentativas de suicídio, elas são registradas sempre pelos serviços de saúde. E durante a pandemia, nesses 6 meses, pelo menos, houve uma diminuição da procura por serviços de saúde por outros problemas que não fosse coronavírus, né? O foco de muitos estabelecimentos, por exemplo, de urgência e emergência, foi direcionado para pacientes com problemas respiratórios e com sintomas de Covid-19. Assim, o que acontece? Pessoas com ideação suicida ou que tentaram suicídio em casa, talvez pela ingestão de medicamento, talvez de alguma outra medida, outra tentativa, elas não procuraram os serviços de saúde nesse contexto, né, que a gente está tendo. Então, a gente entende que essa diminuição ela não representa a realidade. Não significa que pessoas tentaram menos suicídio nesse período. Significa apenas que não foram se registradas essas tentativas. E pensando nisso, o número não é tão menor do que nos anos anteriores, né, onde não se tinha esse empecilho de registro. Então, é algo a se considerar. Tá? Mas, seguindo apenas pela análise dos dados, a gente não teve uma influência da pandemia nos dados de tentativa ou de suicídio no estado e também aqui no município. Tá? Então, o que a gente conclui com isso, né? Estima-se que os efeitos da pandemia na saúde mental, elas vão vir ainda, né? A gente está para ver esse fenômeno acontecer, principalmente por 2 fatores. Primeiro, à medida que a pandemia afrouxa ou que os próprios serviços de saúde vão se adaptando às condições que a pandemia impõe, as pessoas vão se sentindo mais à vontade para procurar ajuda para outras demandas a não ser o coronavírus. Então, a gente já está vendo aqui no município, por exemplo, eu faço parte do Comitê Municipal de Prevenção ao Suicídio, a gente já nota que agora, nos últimos meses, de setembro para cá, já tem um aumento de procura dos serviços de saúde mental. Mas o segundo fenômeno que certamente influenciará é a falta de perspectiva e a crise econômica que vem acompanhando da pandemia, né? A perspectiva não é boa, a gente tem aí uma previsão de aumento da desigualdade social, e a categoria desigualdade social, ela foi confirmada na nossa dissertação como um dos principais fatores de risco para o suicídio, mais até do que as condições materiais de vida, né? A gente analisou alguns estudos do IPEA, por exemplo, onde comprova que a pobreza não se coloca como um fator determinante do suicídio, mas a desigualdade social, sim. O comparativo das pessoas, das famílias, com outras famílias, né? A identificação dessa desigualdade cria o sentimento, cria os motivos para que se aumente a intenção suicida, né? E no contexto que se avizinha, agora após a pandemia, diminuição dos trabalhos e da renda, enfim, entre tantas outras consequências negativas, a previsão é que, sim, o sofrimento humano aumente, que a depressão, os casos de depressão, de outros distúrbios mentais aumente, assim como a gente já comprovou agora nesses meses de pandemia, o aumento do uso de álcool, de outras drogas aumentou bastante, né? Pessoas com quadros depressivos. Então, a gente tem que se preparar e, nesse contexto, a gente instrui no artigo, né, de que os governos atentem para isso e promovam a criação de planos para a prevenção ao suicídio. E é isso que a gente coloca nas nossas considerações finais. A gente conclui, né, de que o município não registrou nesses 6 meses nenhum aumento significativo dos casos de suicídio, né, e que a média da região e do território aqui se manteve estável.
apesar de estar muito acima da média estadual e nacional nas últimas 2 décadas. Então, é um problema grave, não é porque não aumentou agora que ele é menos importante. Ele é um problema público aqui do nosso município. E destacamos, então, por fim, que esses efeitos da pandemia na saúde, no trabalho, na educação e no planejamento dos territórios, né, se apresenta como um fator de risco, considerando a atual crise econômica do país. Certo? Deixo aqui meu contato do professor Cardonar, né, e a gente fica à disposição para questionamentos depois. E algumas referências que a gente usou no trabalho. Certo? Nem sei quanto tempo deu também, Certo, não Carlos, obrigado. Entre 17 e 18 minutos, ficou dentro do tempo. Como você sugeriu, acho que no início da sua apresentação, acho que a gente poderia, se tiver questões, depois poderia colocar já, né? Até para já aproveitar o texto, e depois faríamos, porque é você que vai apresentar o segundo trabalho, né? E são só 2, aí a gente focaria no outro depois da sua apresentação. Então, gostaria de abrir a palavra para a Maria, Lídia e para o Valdir, claro, para a Carolina também, né? Quem tiver interesse em fazer perguntas para o Carlos. Carlos, eu vou iniciar enquanto o pessoal prepara as questões aí. Tu apresentou o gráfico do Rio Grande do Sul, né? Você conseguiu levantar dados de Santa Cruz do Sul? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta, Santa Cruz do Sul acaba, nesses levantamentos que você tem, são focados apenas no município de Santa Cruz ou vem municípios da região que acabam recorrendo a Santa Cruz do Sul? Como é que se dá esse registro, né? Se é possível separar se fica clara a distinção, né, de pessoas que são de Santa Cruz do Sul e pessoas que são de municípios menores, mas que recorrem a Santa Cruz em virtude da importância do serviço de saúde que Santa Cruz coloca. Terceiro, existe, não sei se você fez um levantamento a respeito das condições socioeconômicas e faixa etária dessas tentativas de suicídio e suicídio ao longo do tempo, se você tem isso, você vai trabalhar isso na sua dissertação. Claro, aqui eu estou indo um pouco mais à frente, né? Não é especificamente o seu trabalho, porque a gente sabe, né? Eu já estive em Santa Cruz, a gente sabe aí da indústria fumageira, como que isso influencia, existem outros estudos sobre, né? E aí eu já emendo uma quarta, que é se é possível fazer essa separação, né? Do que seria decorrente de outros fatores, né? E o que poderia ser decorrente da Covid. Por fim, gostei muito dessa tua sinalização a respeito das condições socioeconômicas, como que isso vai afetar parte da população no futuro, que pode implicar, né, num possível aumento, né? Enfim, gostaria de colocar essas questões e parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Obrigado, o senhor fez das questões, vou ver se eu com tempo, qualquer coisa o senhor me pergunta novamente. Em relação aos dados, a gente tem esse cuidado, a gente consegue filtrar, por exemplo, local de ocorrência e local de moradia. Então, a gente sempre toma cuidado, quando vai fazer uma análise regional sobre suicídio, de pegar o local de residência das vítimas, né? Então, para a gente poder ter esse parâmetro, porque, de fato, o município de Santa Cruz do Sul, por exemplo, é o único que tem... é o que tem a maior gama de serviços de alta complexidade, é o que tem os hospitais, as unidades de UTI. Então, de fato, muitas pessoas vêm para cá, e especialmente nos casos de suicídio, questões graves, né, tentativas de suicídio com risco de morte, elas acabam vindo para cá, para o município, para ser atendidas. Eu trabalhei um período no hospital, dentro da UTI mesmo, a gente atendia casos de tentativa de suicídio de outros municípios, né? Mas em relação aos dados, eu consigo fazer esse filtro, consigo fazer essa diferenciação. Eu tive acesso, né? A gente consegue coletar os dados aqui de Santa Cruz. De fato, a pandemia não influenciou tanto na média de suicídios aqui no município. Ela se manteve, até o momento a gente teve 19 mortes por suicídio, é o que equivale assim, aos anos anteriores, mas a gente não tem acesso ainda aos casos, né? Por exemplo, eu só consigo essa base de dados, eu só consegui acessar através do Estado.
Aqui, a vigilância epidemiológica do município, ela acabou se focando muito na questão do coronavírus, e a gente não está tendo nem acesso a eles, a gente não está nem conseguindo contato. Tentei algumas vezes durante a elaboração do artigo, mas sem sucesso. Eles é uma equipe pequena, acabou tendo a pandemia, acabou que eles se envolveram só com isso e a gente não teve esse auxílio. Mas eu tenho acesso a outros estudos, eu já pesquiso essa problemática há um pouco mais de tempo. E qual é o perfil, né? Qual é o perfil das mortes por suicídio aqui no nosso território? 50% são agricultores. O município ele não é 50% agrícola. Um pouco mais de 10% da população vive no meio rural, né? Mas mais da metade das mortes acontecem nesse território, nas áreas rurais. O que nos coloca, na verdade, é o que confirma estudos anteriores. Não sei se o senhor conhece a professora Virginia Estes aqui. Em 2005, ela lançou um livro sobre a produção de tabaco aqui, e lá, 15 anos atrás, já demonstrava que os agricultores eram as principais vítimas das tentativas de suicídio, das mortes por suicídio. Isso vem se confirmando a cada novo estudo nessa área, né? O que a gente tem uma dificuldade imensa é de fazer a associação direta entre o plantio de tabaco e as mortes por suicídio. Porque existe também uma disputa muito ferrenha na área acadêmica sobre essa temática. Por exemplo, a gente tem a UFPEL, né, o maior, é a instituição de análise epidemiológica mais qualificada do país. A gente tem aí a pós-graduação em epidemiologia da UFPEL, ela é conceito 7 da CAPES, ela tem respaldo internacional e ela produz muitos estudos sobre essa questão, sempre afirmando de que não existe uma relação direta entre o plantio de tabaco e as tentativas de suicídio aqui na nossa região. Isso já produzido em diversos estudos. Porém, estudos fora desse nicho, né? Aqui no Programa de Desenvolvimento Regional, por exemplo, diversos estudos que apontam o oposto, seja pela relação direta com o produto, né? A folha de tabaco ela possui substâncias que são tóxicas ao corpo humano e que influenciam na saúde mental, né? A depressão ela é uma das doenças causadas pela nicotina, pelo excesso de nicotina no sangue, né? Isso é confirmado. Porém, tem outras questões. A questão econômica ela é muito forte nessa temática. Por exemplo, a exploração da indústria fumageira em cima da agricultura familiar aqui na nossa região, né? A exploração que essas transnacionais, como Philip Morris, Souza Cruz, a Japão Tabaco, que estão aqui, né? Elas possuem a matriz industrial delas aqui no nosso município. A pressão que a dinâmica dessas fábricas impõe à agricultura familiar, que é responsável por produzir o tabaco, é muito forte. É uma influência causadora de sofrimento, é uma causadora de pobreza, causadora de sofrimento, causadora de estresse, e não é quase que um senso comum aqui do município saber que colono não deve para a fábrica, nunca vai dever, ele se mata antes de dever para a fábrica. Esse registro está muito bem estruturado numa tese de doutorado de uma enfermeira que inclusive foi professora na Unisc, a professora Rosilane Moura, que ela faz uma análise sobre a cultura germânica e o suicídio. E é muito interessante as considerações que ela coloca em relação a isso, né? A relação da ética do trabalho do agricultor em relação à dependência financeira que ele cria, né, nessas empresas, a falta de autonomia. Então, sem dúvida, a cadeia produtiva do tabaco ela tem que ser compreendida como um fator de risco para o suicídio. Não só pela sua estrutura econômica, de exploração, enfim, mas pela imposição de uma lógica neoliberal no campo. Então, a gente tem aí diversos reflexos que, olhado com atenção, a gente percebe que o suicídio ocorre com muita frequência aqui e não é à toa. Ele tem uma relação com a prática econômica do território, né? Não sei se assim eu respondo as suas questões, mas é nosso objeto de estudo ainda, né? A gente não tem conclusões claras sobre tudo, mas a gente está tendo essas ideias aí.
Certo, não, respondeu, te agradeço. Só uma consideração ainda sobre essa questão das faixas, se vocês pretendem fazer essa classificação por condição econômica e por faixa etária, né, para verificar essa questão né, quando ocorre mais, o índice vai, por exemplo, pode ser uma diferenciação, pode ajudar a esclarecer uma diferenciação no futuro, né? Só esse ponto ainda, mas enfim, né? Não, sim, esqueci, perdão. 80% aqui das vítimas por suicídio são homens, porém, quase 70% das tentativas de suicídio são mulheres. Isso é um dado bem firmado já. Já a renda, ela fica um pouco conflituosa, porque, por exemplo, o agricultor ele sempre vai aparecer nos gráficos com uma renda muito baixa, né? A renda familiar da agricultura, ela é dividida pelos membros da família. Então, a renda per capita das vítimas de suicídio aqui, ela é sempre para baixo, né? E, inclusive, no meio urbano, isso se replica. Aí a gente tem alguns outros dados, assim, né? A maioria das vítimas são católicas, a maioria das vítimas, como a maioria são homens, também tem uma relação de dependência química, né? A grande maioria possui alguma dependência ou em álcool ou em outras drogas, mas também a grande maioria possui trabalho, né? Economicamente ativa, e a faixa etária que mais ocorre suicídios aqui é entre a faixa etária de 40 a 60 anos. Existe ainda um percentual maior entre 60 e 60, né? Os idosos, eles são mais, mas especialmente na agricultura. Mas aí tem outras questões que a gente pode entender, né? A falta de capacidade do trabalho mesmo, né? Quando o agricultor já não tem mais as condições de trabalho, as questões mentais elas vêm forte para dentro da casa dele. Mas é isso, não tem mais muitos detalhes. Infelizmente, a gente não trouxe isso para o artigo porque realmente tinha até um limite ali de conteúdo, né, que a gente podia trazer. Ok, obrigado. Tuizi, Valtir, Carolina, alguma questão? Não? Então, nós podemos iniciar a segunda apresentação, né? O segundo trabalho, que é intitulado A Gestão do Serviço de Saúde em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, diante dos impactos da epidemia do Covid-19, estratégias e repercussões no território municipal. Com a palavra, Carlos. Então tá, aí o título foi apresentado pelo professor. Esse já é um trabalho de mais fôlego, ele faz parte do projeto Observa DR Covid-19, é um recorte dos resultados desse projeto. E ele foi escrito por mim, pela Carolina Fachin, que está aqui, a Helena Voldich, que é uma egressa do PPGDR, mas hoje ela está vivendo na Austrália, e coordenado pelo professor Rogério Silveira, que também é coordenador do Observa DR e do PPGDR aqui. Tá? O que a gente propôs nesse estudo, né? Fazer uma análise empírica sobre a forma de gestão nesse período, nesses 6 primeiros meses da pandemia, sobre as formas de prevenção à Covid-19 no município de Santa Cruz do Sul. Então, ela faz parte desse projeto, né? O projeto Observa DR Covid-19 foi uma iniciativa do Observatório de Desenvolvimento Regional. Já no início de abril, a gente começou a fazer a coleta de uma série de dados, indicadores, visando produzir mapas temáticos, produzir análises, visando instrumentalizar o poder público sobre a tomada de decisão durante essa pandemia. Agora parece que é algo mais tranquilo da gente discutir, mas todos nós vivemos ali em março, quando tudo começou, em abril, tinha muita dúvida do que fazer, como organizar os serviços de saúde. A gente via, por exemplo, o que acontecia na Europa, muitas mortes, muitas pessoas infectadas, um contágio muito rápido, e claro que esse medo veio para cá e o Observa DR colocou nesse front
visando auxiliar mesmo o poder público para tomar as melhores decisões, né? Então, a gente analisou vários dados, só que nesse trabalho, o que a gente traz, né? 3 temas principais. Primeiro, a regionalização da saúde no enfrentamento à pandemia. A gente tenta compreender, né? A gente traz um pouco dessa fundamentação, como o SUS se organiza no estado do Rio Grande do Sul, analisando as regiões de saúde. Segundo, a gente faz uma análise sobre o modelo de distanciamento controlado, que é uma política pública implementada pelo governo do estado. A gente tenta compreender, né, a partir dos decretos lançados esse ano, como esse modelo funciona. E o terceiro, que é a discussão principal, né, a gente tenta entender como as estratégias de prevenção da pandemia ocorreram aqui no Rio Grande do Sul, e também fazendo análise, né, dos efeitos dessas medidas, dessas políticas públicas aqui no município de Santa Cruz do Sul. Não vou ler o texto, tá? O texto à minha direita aqui, ele é o contexto do mapa, mas eu vou explicar. Esse mapa ele foi feito pela Carolina Fachin, que está aqui na sala com a gente. E ele mostra o quê? Ele mostra as regiões de saúde, a diferenciação das cores. São as 30 regiões de saúde do estado, divididas nas macro-regiões, que são 7, né, que são os traçados do mapa mais grossos. E essas macro-regiões, tanto as regiões como as macro-regiões, elas classificam ou organizam, na verdade, os serviços de saúde. Então, vai existir sempre polos, municípios sedes de serviços de alta complexidade ou de média complexidade, como é o caso de Santa Cruz do Sul, e a partir dessas redes, né, e das regiões de saúde, que se organiza os deslocamentos, os envios de recurso e de materiais, enfim. Aqui, durante a pandemia, isso foi muito importante entender, né? Logo no início, em abril, lá, foi uma busca desenfreada por respiradores, por abertura de leitos de UTI, e toda a busca por esses recursos, ela também seguia a lógica da regionalização da saúde. Não adiantava Porto Alegre, por exemplo, pegar todos os respiradores do estado para eles. E também não adiantava Santa Cruz do Sul aqui e pegar todos da região. Existia uma centralização do gerenciamento desses recursos, baseando-se nas necessidades de cada região, nas condições de estrutura, né, de saúde de cada região, e foi assim que é organizada até agora a prevenção à pandemia, né? No mapa ainda, o que a gente pode identificar, que é muito interessante, são esses triângulos, mais em preto, né? Que são as coordenadorias regionais de saúde. Então, cada região tem uma coordenação. Nem todas as regiões têm. Algumas coordenadorias, por exemplo, representam 3 regiões. E elas são distribuídas dessa forma. Aqui, então, a macro-região dos vales, que é o que a gente vai se concentrar, ela possui 3 coordenadorias. Uma na região do Taquari, uma na região do Vale do Rio Pardo e uma aqui na região de Cachoeira. Tá? Aqui fica melhor para a gente ver. Essa, então, é a macro-região de saúde dos vales. Nosso foco, talvez, de análise neste artigo é a região do Vale do Taquari, onde Santa Cruz do Sul abriga a Coordenadoria Regional de Saúde e também possui, como a gente falou no trabalho anterior, os principais serviços de saúde de alta complexidade. Por exemplo, somente em Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires que possuem leitos de UTI, né? E ainda eram muitos poucos. Quando começou a pandemia, Santa Cruz do Sul tinha 17 leitos de UTI divididos em 2 hospitais, 10 num, 7 no outro. Aí, assim que começou, logo em abril, já foi aberto mais 10 leitos, então a gente tem agora aqui em Santa Cruz do Sul 27 leitos, e em Venâncio Aires tem 10. Né? Isso para suprir uma população de aproximadamente 350 mil habitantes nestes 13 municípios que montam o Vale do Rio Pardo. Tá? E, como a gente até comentou no trabalho anterior, né, municípios menores, aqui a gente tem
Vale do Sol, mas tem aqui para cima Herveiras, tem até de outras regionais, né? Sobradinho, Arroio do Tigre, mais ao norte aqui. A população, os pacientes dessas regiões que não possuem o serviço de saúde, eles são deslocados para o município mais próximo que tem, no caso Santa Cruz do Sul. Então teve até uma discussão, né, no debate público, sobre se a gente deveria aceitar ou não pacientes de outros municípios, se pacientes graves de outros municípios não tinham que vir para cá, enfim. Só que isso é ilógico, primeiro, né? E segundo, não faz parte da organização do SUS. Então, o SUS aqui no estado do Rio Grande do Sul se organiza dessa forma, a partir das regionais e a partir do deslocamento mesmo, dependendo da classificação de risco dos pacientes. Então, Santa Cruz do Sul acabou recebendo muitos pacientes de outros municípios durante a pandemia. E entendendo um pouco como é que funciona a regionalização, a gente pode entender, então, como é que funciona o modelo de distanciamento controlado adotado pelo governo do estado. O modelo, o que ele consiste num avaliador, ele tem 11 indicadores que avaliam os riscos de cada região. Então, as 30 regiões, elas são classificadas semanalmente, que os indicadores consistem em número de pacientes ativos com coronavírus, frequência de contágio, incidência de internações, até mesmo avalia o deslocamento das pessoas, né, o nível de isolamento social, no caso, número de mortes, enfim, são 11 indicadores que, a partir da classificação, vai colocar a região de saúde em 4 níveis de risco. O primeiro, amarelo, é o risco baixo, seguido pelo laranja, risco médio, vermelho, risco alto e preto, risco altíssimo. Que aí também o que é um dos principais indicadores, né? É o nível de internações hospitalares e disponibilidade de leitos de UTI. Então, quanto mais ocupado está os leitos de UTI, maior é o risco de morte pelo coronavírus, porque a pessoa que precisar de um atendimento hospitalar, precisar de internação, ela não vai ter disponível e aumenta o seu risco de morte. Nesse mapa aqui, que é uma fotografia, né, da segunda semana de outubro, a gente só tinha uma região em vermelho, né? A gente talvez não a gente imaginava que ia aumentar, né? Mas talvez não tão rápido quanto é hoje. Hoje, se a gente for olhar o mapa de distanciamento controlado, metade do estado já está em vermelho, né? E esse aqui é um trabalho muito interessante. A Carolina, que a gente fez essa imagem, eu achei muito boa, porque ela nos mostra, a partir dos mapas de modelo de distanciamento controlado, né, que são divulgados semanalmente pelo governo, a gente pode ver como a pandemia avançou aqui no estado. Isso é muito interessante. Ali, de maio a junho, a gente tinha praticamente só teve uma região ali em vermelho, em maio, né? Mas o estado todo estava laranja e amarelo, né? Risco baixo de contágio para coronavírus. Aí, a partir de julho, a gente vê que a figura já vai mudando bastante. Já muitas regiões em bandeira vermelha, o estado todo em bandeira laranja, né? Isso perdura até o final de setembro. E também dá para ver como vão se deslocando, né, as bandeiras. Aqui em julho, agosto, se concentra mais na região metropolitana, litoral, serra, depois vai expandindo para a fronteira. Então, acho que é uma imagem muito, muito interessante para a gente ver. E o que eu quero destacar nessa imagem é que a região, eu não sei se vocês veem meu mouse, mas a região 28, que é o Vale do Rio Pardo, que fica bem aqui no centro do estado, ela nunca entra na vermelha. Ela consegue as medidas de isolamento social, a proteção do comércio, a própria abertura de novos leitos de UTI aqui no município, a criação do ambulatório específico para a Covid-19, fazem com que os indicadores do município e da região não cheguem a um nível de risco alto, mantendo sempre um risco médio para baixo, né?
Então, a gente tem aqui até a última semana de outubro. Tá? Com isso, analisando, então, o modelo de distanciamento controlado e os indicadores de Santa Cruz do Sul, a gente percebe que, de fato, essa política pública ela teve um efeito positivo aqui na região. A gente, como eu comentei, não teve nenhuma semana de risco alto ou altíssimo, né? A gente nunca superou, por exemplo, os 90% de capacidade das unidades de terapia intensiva e, consequentemente, teve um número baixo de mortes em comparação a outras regiões. Acho que nessa semana a gente chegou ao 15º, 16º óbito por coronavírus no município de Santa Cruz do Sul. Claro, a gente tem municípios em torno que tiveram mais casos, mais mortes, inclusive, mas em Santa Cruz do Sul, especificamente, o número de mortes foi baixo em comparação, né? Então, o que a gente, apesar disso, né, o que a gente tem que entender, a gente traz as considerações finais, que a Covid, ela demonstrou a potência que ela tem de causar morte, de causar internações, de causar risco à vida das pessoas, né? A gente está falando de uma doença que já matou mais de 1 milhão de pessoas no planeta. A gente está chegando a 180 mil mortes no Brasil. Sem dúvida nenhuma, o fenômeno mais devastador do século XXI, né? A gente ainda está tentando compreender, entender o que é essa pandemia. E cada região, cada território vai aprendendo a lidar também com essa doença e adequando seus serviços de saúde. Felizmente, aqui em Santa Cruz do Sul, existe uma estrutura, né, de saúde que permitiu, por exemplo, que não houvesse tantas mortes, diferente de outros locais, né? De outros locais, inclusive, que tiveram as mesmas medidas de contenção, de isolamento social que tivemos aqui. Porém, por falta de estrutura, por falta de recursos, enfim, tiveram mais mortes, né? A gente destaca, então, que os governos devem assumir uma postura não de emergência para o coronavírus, mas uma política contínua, né? Uma vigilância constante sobre os casos. Não é... a gente viu isso agora, por exemplo, né? Assim que diminuiu as medidas de quarentena, os níveis de contágio subiram abruptamente, o número de mortes começou a crescer novamente. Então, a gente vai ter que assumir, os governos vão ter que assumir isso, né, e a sociedade civil junto, de que esse trabalho é constante e que não é, nem mesmo com a vinda da vacina, esses cuidados vão poder ser afrouxados assim tão imediatamente. A gente vai ter que acompanhar essa doença por um bom tempo aí até ficar bastante seguros sobre isso, né? E é o que eu destaco aqui no último itemzinho das considerações finais, certo? A gente tem que manter o cuidado, tem que manter as medidas de higiene, usar máscara e evitar aglomeração, certo, gente? Tá aí, deixo o meu contato, o nome dos meus colegas que participaram comigo e estamos aí para o debate. Algumas referências. Ótimo, parabéns, Carlos. Eu vou abrir, então, para quem tiver questões para serem colocadas. Agradeço aí o pessoal que está acompanhando. Sei que acabou ficando só esses dois trabalhos na sala, né? Daí não vem toda a gente, mas agradeço a atenção de todo mundo aí. Me parece que a Carolina e a Tuis estão na sala. Enquanto elas verificam aí se vão fazer perguntas ou não, eu queria colocar algumas questões também. Primeiro porque a questão da saúde, às vezes ela é deixada de lado quando se discute a questão do desenvolvimento regional, né? Então, veio só 2 trabalhos para a sala. Isso, de longe, significa que é menos importante, né? É um equívoco ainda de a gente acreditar que, não, mas esse tema não dialoga com o desenvolvimento regional. Pelo contrário, ainda mais diante das circunstâncias que nós vivemos, né, nesse ano em especial, mas
Se a gente conhecer um pouquinho as desigualdades socioeconômicas regionais do Brasil, por que não da América Latina, nós teríamos clareza sobre isso, né? Da importância e muitas vezes, né, da fragilidade de políticas públicas, principalmente preventivas, né, na área de saúde na América Latina. Claro, isso vai envolver uma série de questões, fatores, recursos e tudo mais. Mas indo para o seu trabalho, para esse segundo trabalho, primeiro eu queria destacar muito o mapa, ficou muito legal o mapa ali, que foi mostrando a evolução por região, né, a cada determinado período de tempo. Então, parabéns, acho que foi a Carolina que fez, ficou muito bom, ficou fácil o entendimento, compreensão. Acho que valeu a pena a questão de você destacar, né, o grau de diferença da região do Vale do Rio do Pardo. Mas eu queria entender um pouquinho melhor assim, até que ponto o modelo de distanciamento social adotado na região é fruto de uma política regional articulada entre os municípios ou não, ou essa articulação veio da Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, com base nessa primeira, vem uma segunda. Se foi regional, é possível perceber, você chegar a verificar se há uma diferença na adoção desse modelo entre Santa Cruz e os demais municípios? Porque nós sabemos que, né, houve uma preocupação maior de alguns gestores públicos e outros não, né? Isso Brasil afora aconteceu dessa forma, né? E aí eu fiquei imaginando, imagine se Santa Cruz, não sei se é o caso, mas imagine Santa Cruz fazendo um esforço para manter o modelo de distanciamento social e municípios da região não, sendo que iriam ocupar as vagas da UTI de Santa Cruz do Sul, né? Então essa é uma questão que eu queria que você comentasse, se possível. É muito interessante, Luiz. É o debate que a gente tem, né? Nas reuniões que a gente faz do Observa DR, é isso que a gente sempre tentou pautar aqui para a gestão, né? O que acontece? A nossa região tem o município de Santa Cruz do Sul, com 130 mil habitantes, e tem o município de Venâncio, com mais ou menos 70 mil habitantes. Os demais, eles ficam na faixa de 5 mil, 13 mil, máximo ali, Veracruz, que tem 20 mil habitantes. Então, o que acontece? Esses municípios, além disso, né, eles são predominantemente agrícolas, de regiões rurais, né, tem centros urbanos muito pequenos. Então, acabou que a pandemia não se expandiu para esses municípios. A gente via ali os municípios menores com nenhum caso de coronavírus, ou foram ter coronavírus ali perto de junho, julho, os primeiros casos. Aí o que acontecia, né? As medidas de contenção eram regionais. E aí acabava criando esse conflito está presente, né? Todo mundo, em qualquer região do estado do Rio Grande do Sul, viveu esse conflito das prefeituras brigando com o estado. Porque a medida era regional, então se a bandeira da região era laranja, beleza, tinha que diminuir a circulação dos comércios, tinha que diminuir o horário de trabalho das fábricas, tinha que usar máscara na rua, tinha que ir uma série de questões. E aí os municípios menores que não tinham nenhum caso de coronavírus, ou tinham muito poucos, acabavam entrando nesse conflito. A própria população, né, trazia esse conflito, né? Por que eu tenho que estar andando de máscara o tempo todo, aqui não tem coronavírus? Por que vai fechar o comércio? Eu sou comerciante, preciso manter meu negócio aberto. Então, isso foi o grande debate, né? É o debate posto até agora, alimentado por várias visões, inclusive do governo federal, né? O Poder Executivo botando lenha nessa fogueira, em vez de achar uma solução de mediação aí. Só que o que aconteceu aqui na nossa região foi um pouco mediado isso, talvez pela centralização que a Coordenadoria Regional de Saúde tomou, né? Então, a 13ª Coordenadoria aqui assumiu o distanciamento controlado como a principal política, trouxe isso para os municípios e implementou. E aí os gestores municipais, eles não tiveram tanta manobra quanto em outras regiões, por exemplo, né? A gente viu lá na fronteira, os municípios, na Serra também, os municípios se uniam para reivindicar a mudança de bandeira para o governo do estado. Aqui isso não aconteceu com tanta frequência. Então, até porque os municípios que mais tinham casos eram os que tinham também maior influência política, que eram os que tinham serviço de saúde. Então, Santa Cruz do Sul aderiu desde o início. Os conflitos começaram ali depois de agosto, porque as medidas deram certo aqui, né? Aconteceu poucos casos. Até agosto a gente não tinha nem 10 mortes por coronavírus. Aí acabou tendo o segundo problema. Primeiro, a população apoiava, beleza, a pandemia não aconteceu aqui. Depois a população começou a questionar, da mesma forma que os municípios pequenos. Por que a gente tem que manter isso se não tem coronavírus aqui, entende?
claro. Aí é a contradição que vai ficar em qualquer política pública. É difícil implementar algo num território tão grande quanto o estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente considera que sim, a Secretaria de Saúde aqui assumiu uma postura de enfrentamento. Foi o primeiro município do estado, né, a implementar um ambulatório específico para coronavírus. Criou 50 leitos de coronavírus já em abril, então foi antes mesmo de Porto Alegre, né? Claro que era uma jogada, a gente também tem que entender por outro lado, teve um interesse político nisso, o secretário de Saúde também ia concorrer à prefeitura, os arranjos que existem aqui no nosso exterior, né? Mas em suma foi isso, o conflito ele está aí, está posto, ainda está existindo, ainda vai sair na rua, vai ter gente que vai te criticar por usar máscara, vai ter gente que vai te apoiar por usar máscara, mas infelizmente é difícil de solucionar. Ok, obrigado, Carlos. Twizy, Carolina, alguma questão? Seus colegas já cansaram de me ouvir aqui, né? As duas fazem parte do nosso projeto também. Então, eu acho que a gente pode encerrar a sala. Antes de mais nada, eu queria te agradecer, tá? Parabenizar pelos dois trabalhos de relevância mesmo, não só para a questão da região, mas principalmente por essa questão da discussão da saúde e o desenvolvimento regional. Eu, pessoalmente, gostaria de ver, não sou da área, sou da área de economia, mas gostaria de ver mais estudos sobre, ainda mais diante desse momento em que a gente vive, tá? Então, parabenizar não só pelos trabalhos, pela sua apresentação, foi muito clara, te agradeço pelas respostas, e fazer um pedido especial para você mandar um abraço para o professor Cadoná, que fez parte da minha banca de defesa de tese. Se ele que eu mandei um abraço, que foi muito importante as contribuições dele quando fiz a defesa e para o meu trabalho depois, nas revisões e tudo mais, tá bom? Eu vou encerrar, só vou pedir depois para alguém vir aqui encerrar a gravação, mas então declaro encerrada essa mesa. Claro, Carlos, se quiser ainda fazer alguma consideração final. Só agradeço, professor Luiz, pela paciência aí, por conduzir a sala mesmo, sendo só eu falando. Acho que agradeço, as suas perguntas foram muito boas também, e pelo evento aceitar a nossa proposta, né, nossos dois trabalhos. Então, com muito grato mesmo. Pode deixar que eu mando seu abraço para o Cadoná hoje mesmo, e um forte abraço para o senhor aí, muita saúde, tudo de bom aí para todo mundo que está nos acompanhando. Bom? Obrigado. Obrigado a vocês também aí, sucesso. Parabéns. Tchau. Tchau.